Olá pessoal, mais um vídeo, agora com apenas resolução de exemplos de exercícios da seção 3.1. Tá? A seção 3.1 trata das primeiras regras de derivação, né? A derivada de funções potências, né? E derivada de funções exponenciais, né? Na verdade, resumindo, o final da seção 3.1 acaba nos falando isso aqui, que se você tiver uma função que para cada x associa x elevado a a, né, onde esse a é um número real, a derivada disso é exatamente o ax a menos 1, né? É a famosa regra da potência para derivadas ou a regra do tombo, tá? E a outra regrinha que a gente aprendeu, tá? Foi a função exponencial, mas uma bem específica, né? Quando a base é o número e, né? E a gente percebeu que a derivada de a na x com relação a x é o próprio a na x. Então, em essência, o que a gente precisa da seção 3.1 é conhecer essas duas regrinhas, regra da potência e regra para derivar a função exponencial, né? Ok? E eu pretendo resolver aqui uns 8, 9, ou talvez 10 exercícios aí, para pelo menos dar uma noção como que as coisas funcionam, né? Ok? Então vamos fazer já o primeiro exercício, exercício 18 da seção 3.1, tá? Lembrando que eu estou usando a edição 7, ok? O exercício 18, você tem uma função que para cada x associa raiz de x, que multiplica x menos 1, ok? Aqui só chama atenção do ponto de vista de domínio dessa função, não está no exercício, mas já para a gente sempre estar atentos a isso, né? Isso aqui só faz sentido para x positivo ou zero, e isso faz sentido para todo x real. Então, o domínio da função, né? O domínio da função f é o conjunto que vai do zero até mais infinito, né? São os reais positivos incluindo o zero, ok? E o objetivo é derivar, né? Então, para derivar, como que a gente faz? Observe que você tem raiz de x multiplicado por x menos 1. O que a gente pode fazer é transformar essa função aqui em alguma coisa desse tipo, tá? Eu já vou explicar como faz. Vou pegar uma outra canetinha, só para calcular a derivada aqui. Derivada num ponto x, quanto é? Bom, antes disso, eu vou tirar a derivada e vou escrever quem é f de x. Se a gente pegar aqui, raiz de x é x a meio vezes x, então é x a meio vezes x a 1. Então é x a 3 meios, né? Menos raiz de x vezes 1, que é a raiz de x, ou seja, x elevado a meio. Agora, eu estou pronto para calcular a derivada dessa função. E lembrando que na seção, claro, eu não falei antes, né? A gente aprendeu, né? Ou a gente verificou que a derivada de uma soma de duas funções soma ou diferença, é exatamente a soma ou diferença das derivadas daquelas funções, tá? Então, a gente simplesmente vai lá e deriva. Qual a derivada de x a 3 meios? Então, o 3 meios, ele cai, né? Então, o 3 meios que está aqui, ele desce. E a gente tem que tirar meio do expoente. Tem que tirar 1 do expoente. Então, 3 meios menos 1 é meio. Menos a mesma coisa aqui. O meio desce, x a meio menos 1, que é menos meio, tá? Se você preferir escrever isso como 3 meios raiz de x menos 1 sobre 2 raiz de x, não há problema algum, ok? Uma pergunta que vem aí é a seguinte: como que fica o domínio da função derivada, tá? Isso aqui está definido para x positivo incluindo zero. Isso daqui, por causa disso aqui, né, está definido para x positivo, só que aqui exclui o zero, porque daí você tem um quociente, né? Então, o domínio nesse caso seria 0 até mais infinito, tá? Essa é a notação de intervalo que a gente usa, né? Lembrando que aqui o zero faz parte do domínio da função e aqui ele não faz parte, porque a derivada no ponto zero não existe, ok? Então, esse exercício é simplesmente para ficar treinando aí, né? Cálculos de derivadas, ok? É um exercício bem básico, tá certo? Agora, o próximo exercício que eu estou querendo discutir, o exercício 26. Exercício 26, tá? Ele define uma função de nome k, só que a variável é r, ok? A gente está muito viciado em f como nome de função e variável x, né? Então, aqui é simplesmente
o nome da função é k e o nome da variável é r, ok? Então, é exatamente o e que a gente conhece, vou apagar isso aqui, o e que a gente conhece elevado a r mais o r elevado a e. Então, observar que aqui eu tenho uma função exponencial e aqui eu tenho uma função potência, né? Então, cuidar, né? Tem muito aluno que às vezes pega esse cara aqui e desce, né? Mas isso aqui não é função potência, isso é função exponencial, ok? Então, tem que cuidar com isso. Nesse caso aqui, vamos lá novamente, a derivada, né? Então, k' de r é quanto? A derivada de e na r é o próprio e na r, né? Mais a derivada de r elevado a e, lembrando que esse cara aqui que é variável, né? O e está fixo, então, regra da potência, ou seja, regra do tombo, o e elevado a r elevado, o e vezes r elevado a e menos 1, ok? Às vezes as frases não saem direitinho, mas a gente tenta corrigir, ok? Ou na notação de Leibniz, né? Derivada com relação a r da função k de r é exatamente e na r mais e vezes r elevado a e menos 1, ok? Só para ir pegando traquejo, ok, gente? Beleza. Exercício simples, rápido, né? Ok. Próximo exercício que eu vou discutir aqui, exercício 36. O exercício 36, ele quer o seguinte. Primeiro, ele me dá uma curva no plano, que é exatamente esse daqui, ó. x² menos x². Primeira coisa que eu falo para vocês quando forem fazer um exercício desse tipo é pega apoio do GeoGebra, ok? E vê qual é o gráfico dessa função. Ou seja, o que o GeoGebra vai fazer para você? Vai te apresentar para um monte de valores de x as imagens, que é exatamente x² menos x². Ok? Agora o exercício, ele pede para você considerar esse ponto aqui, ponto P, que é 1, 0. Novamente, lá no GeoGebra, você primeiro diz para ele plotar o gráfico da função e depois você diz para ele plotar o ponto, ok? E o que o exercício está querendo? Vamos fazer só um comentário aqui, tá? Tem o x e aqui tem o y. Eu vou fazer um desenho qualquer aqui de uma função, ok? Não, esse desenho aqui não tem relação com essa função, tá? Só para a gente esboçar o que a gente está querendo, tá? O ponto P, ele está sendo marcado, por exemplo, aqui. Claro que isso não faz sentido, tá? Mas é só para dar uma ideia. Então, foi dado uma função cujo gráfico está aqui. Vocês podem ir lá e fazer o gráfico certinho no GeoGebra. E foi marcado um ponto P, que aqui eu peguei um ponto, tá certo? Um ponto qualquer aí, mas que está no gráfico, tá? Observa aqui que quando o x for 1, 1 ao quadrado menos 1/4 dá 0. Então, esse ponto realmente está na curva, tá? Então, o que o exercício pede? Vamos pegar em outra cor aqui. Ele quer a equação da reta tangente aqui no ponto P, certo? Vamos chamar essa reta tangente de RT, reta tangente, ok? E ele quer também a equação da reta normal, a curva. Então, vamos colocar aqui Rn, de reta normal, ok? Ele quer essas duas equações, tá? Lembrando que o que significa uma reta ser normal, ortogonal a uma curva? Na verdade, uma reta vai ser normal, ortogonal a uma curva quando ela for normal ou ortogonal a reta tangente àquela curva naquele ponto que foi dado. Ok? Então, vamos lá. Esse exercício não é tão difícil, tá? Então, vamos ver. RT e Rn. Quais seriam as equações para essas duas retas, ok? Observando, então, o RT aqui eu vou pintar de verde, porque é a reta verde ali, tá? Equação da reta tangente. O que a gente sabe? Primeiro, que tanto a reta tangente quanto a reta normal, elas passam nesse ponto. Então, isso significa que o ponto, deixa eu só marcar aqui, Rn, ok? Isso significa que o ponto 1, 0, pertence a ambas as retas. Então, a equação da reta tangente y menos 0 igual a uma certa inclinação da tangente, que eu não sei a priori, x menos 1, né? Por quê? Porque eu tenho um ponto onde ela passa no 1, 0. Então, quando o x aqui for 1, 1 menos 1 dá 0, vai anular isso aqui, o y é 0. Perfeito, essa reta passa no 1, 0. Tá? E no caso da normal, como funciona? Y menos 0 igual a uma certa inclinação da normal vezes x menos 1. Quem que eu preciso encontrar? Preciso encontrar
a inclinação da tangente e a inclinação da normal. Tá? A inclinação da tangente é simples. Por que é simples? É a interpretação geométrica derivada, né? Ou seja, a derivada da função que foi dada no ponto de abscissa 1 vai ser exatamente essa inclinação. Então, esse cara aqui nada mais é do que y' no ponto de abscissa 1. Tá ok? Sempre lembrar, né? Ó, o ponto P está aqui. Aqui você tem abscissa, aqui você tem ordenada. Ok? Ó, abscissa, ordenada. Certo? Qual a interpretação geométrica derivada? Ela dá a inclinação, né, da curva no ponto dado, que é exatamente a inclinação da reta tangente. Ok? Então, o que eu preciso é simplesmente calcular o y' de 1. Perfeito? Se a gente quiser fazer essa conta, vamos fazer essa continha aqui do lado. Novamente, se o y tem essa cara, né, x² a gente sabe derivar, x² a gente sabe derivar, regra da potência, regra do tombo. A derivada de uma diferença é a diferença das derivadas. Acabou. Logo, o y' de 1 é 2 vezes 1, que é 2, menos 4 vezes 1 ao cubo, ou seja, 4 vezes 1, ou seja, é menos 2. Isso está dizendo para a gente que essa curva, nesse ponto, tem inclinação menos 2. Então, ela está caindo com essa inclinação. Ok? Dá para ter uma noção. Perfeito? Conclusão. Conclusão, né? Vamos lá. Esse cara aqui, né? Esse cara aqui, a gente sabe quanto é, então. É menos 2. Isso implica, então, que a reta tangente vai ter qual equação? A reta tangente vai ter qual equação? Uma possível equação y, né? Y menos 0 é 0, ok? Igual a inclinação da tangente é menos 2, que multiplica x menos 1. Se preferir, menos 2x mais 2. Ok? Y igual a isso. Isso é a equação da reta tangente. Claro, se no GeoGebra você colocou isso e colocou isso, agora se você colocar isso aqui, ó, você tem que ver se o serviço foi feito, né? Ou seja, se lá no ponto 1, 0, essa reta realmente tangencia a curva. Ok? Aqui faltou um parênteses, né? Agora, qual é a inclinação da reta perpendicular à curva, né? Qual é a inclinação dessa reta aqui? Bom, vocês vão aprender geometria analítica, se já não aprenderam no ensino médio, né? Que duas retas são ortogonais, né? A reta tangente vai ser ortogonal à reta normal, sem somente ser o produto das inclinações for menos 1. De acordo? Quem que a gente conhece aí? A inclinação da tangente. Quanto que é a inclinação da tangente? É menos 2. Então, qual é o cara que eu não conheço, que multiplicado por menos 2 dá menos 1? É meio, né? Perfeito? Então, vamos lá. Esse cara aqui é igual a meio. Perfeito? Logo, isso implica y igual, né, uma equação da reta normal, y menos 0 é y, igual a meio, que multiplica x menos 1. Isso é meio x menos meio. Novamente, vai lá no GeoGebra, plota isso, plota a reta tangente e plota a reta perpendicular à tangente, ou seja, perpendicular à curva, ou seja, normal à curva. E veja se o serviço foi feito. Ok? Esse é o exercício. O que é relevante aqui? O que é relevante? Que dado uma curva, se essa curva for o gráfico de uma função, como esse caso aqui, a gente conhece, né, a curva, ou seja, a gente conhece o y como função de x, a gente sabe derivar, e a gente sabe que em cada ponto que se me dá, quanto que é a inclinação da tangente, ou seja, a inclinação da curva naquele ponto. É exatamente a derivada na abscissa do ponto que foi dado. Essa é a mensagem que tem que ficar derivada, tá? A gente disse que a gente aprendeu derivada se a gente entende isso, mais do que fazer contas. Ok? Esse é o exercício 36. Agora vamos fazer o exercício 47. Tá? O exercício 47 mexe um pouquinho com física, mas é coisa muito simples. Ele está dizendo que a equação de movimento de uma partícula, tá, é um movimento retilíneo, ok? Ele está dizendo que a equação do movimento é dada por isso aqui, ó. Tá? O que isso está me dando? Está me dando a posição da partícula, certo? Em cada instante de tempo, t. Ok? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o eixo S,
e pedir, aqui vamos colocar o ponto zero, tá? No t igual a zero, onde que está a partícula? Vamos marcar onde ela está de verde. Ela está aqui. Isso daqui é no t igual a zero. No t igual a 1, onde ela está? No t igual a 1, então, o S, né, para o t igual a 1. Então, 1 menos 3 vezes 1. Então, ela está lá no menos 2. Então, você vem aqui e marca o menos 2. Essa é a posição no t igual a 1. Ok? É isso que está dizendo. De certa forma, para cada t que você me dá, você tem a posição aqui, né? Tá? É claro que a gente gosta, às vezes, de colocar um eixo aqui, chamar esse eixo de t, e para ter o diagrama tempo-espaço, ok? Então, se você pegar isso aqui e colocar lá no GeoGebra, S como função de t, y como função de y, você vai ter exatamente esse mapeamento, esse diagrama tempo-espaço da partícula, ok? Nesse caso, do ponto de vista de unidades, o S ele está em metro, e o tempo, se a gente fosse colocar o tempo aqui, tá? Ele está em segundos. O item A pede para a gente a velocidade e a aceleração da partícula. Então, a interpretação física derivada. A velocidade depende do tempo. Vai ser o quê? Exatamente o S' de t. Ou seja, a derivada de S, ó, isso aqui é a mesma coisa que a derivada com relação ao tempo da função S. Quanto é isso? Bom, a gente sabe derivar isso? Barbada, né? Derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado. Derivada de 3t é 3, só que tem um menos aí, né? Porque a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Tá? E qual que é a unidade desse número aqui? Como eu estou falando de velocidade, metros por segundo. Ok? E qual seria a aceleração dessa partícula? A aceleração nada mais é do que a derivada ou a taxa de variação da velocidade no tempo, né? Bom, isso aqui nada mais é do que o S duas linhas, não é? Bom, isso ou isso, né? Isso ou isso. Agora, eu já conheço o V de t, está aqui. Então, quanto que é o V', né? Que seria o S duas linhas, né? É exatamente a derivada com relação a t disso aqui, ó. Que fica simples, né? A derivada de t quadrado é 2t, então 3 vezes 2t é 6t. Metros, a derivada do 3 é 0, ok? Então, metros por segundo. Então, metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu poderia fazer uma pergunta, eu acho que não está no exercício, mas é uma pergunta interessante, né? Vamos pegar e fazer o seguinte, ó. Vamos apagar essa posição aqui, certo? No t igual a 0, a partícula estava na posição 0, né? Eu poderia dizer o seguinte, ó, lá no t igual a 0, qual é a velocidade dela? Qual seria a velocidade inicial? Né? Então, quanto que seria V de 0? V de 0, você vem aqui, ó, é exatamente menos 3 metros por segundo. Opa, metros por segundo, ok? Então, está dizendo para a gente que instantaneamente, já que a velocidade é negativa, instantaneamente a partícula vai descer. Observe que no t igual a 1 ela estava mais ou menos aqui, né? Ok? E qual que seria a aceleração no t igual a 0, né? Qual seria a aceleração no t igual a 0? É exatamente 0. Ok? Metros por segundo ao quadrado. Isso está dizendo que nesse ponto, ela tem essa velocidade, né? Que está jogando ela para baixo. E não tem força nenhuma, porque em essência, força e aceleração, né, elas são proporcionais, né? Então, não tem força nenhuma atuando sobre ela, ok? Ela só tá com velocidade, então ela vai descer. Mas, obviamente, se você começar a pegar um t um pouquinho maior que 0, você já vai ter uma aceleração positiva, como se tivesse uma força já a partir do t igual a 0, jogando para cima, um vetorzinho empurrando para cima, essa partícula, ok? Então, vamos lá. O item B, ele pede para a gente aceleração depois de 2 segundos. Então, na verdade, ele está querendo saber quanto que é o A de 2. O A de 2 é exatamente 6 vezes 2, ou seja, 12 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, depois de 2 segundos, a minha partícula ela vai estar em algum lugar, que é exatamente 2 ao cubo, que é 8, menos 6, ou seja, está na posição 2, ela vai estar aqui depois de 2 segundos, certo? Então, a partícula vai estar aqui. Qual que vai ser a velocidade? A velocidade
no t igual a 2, vai ser exatamente 3 vezes 2 ao quadrado, ou seja, 12 menos 3, 9. Então, ela vai ter, vamos lá, vou marcar aqui, ó. No t igual a 2, a partícula vai estar na posição 2, certo? Com o vetor aceleração aqui de tamanho 12, ou seja, está bastante acelerado, certo? E com o vetor aqui, vamos colocar aqui velocidade de tamanho 9, porque é 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4 é 12, menos 3 é 9. Ou seja, essa partícula aqui, instantaneamente, lá no t igual a 2, ela está subindo em direção à orientação ao sentido positivo do eixo S, né? Então, ela está subindo nesse instante, e tem uma força grande atuando sobre ela, então ela vai pegar mais velocidade. Tá? Agora vamos ver o que ele está perguntando no item C. O item C, ele quer saber a aceleração quando a velocidade for zero. Ou seja, a velocidade é 3t² menos 3. A pergunta é, quando que isso é zero? Tá? Bom, isso é zero quando t² for 1, não é? Porque 3 vezes alguém menos 3 dá zero, e esse alguém tem que ser 1. Isso implica que t igual a 1 ou t igual a menos 1. Vamos supor que a gente não está aceitando o tempo negativo, ok? O tempo é sempre positivo ou zero. Tá ok? Então, não estamos aceitando o tempo negativo, né? Poderia aceitar, né? Como se a partícula estivesse vindo, né? Lá do menos infinito. Ok? Então, no t igual a 1. T igual a 1 é um ponto para o qual a velocidade é nula. Instantaneamente, no t igual a 1, ela está parada. Ok? Não sei se vocês lembram, no t igual a 1, a posição era o menos 2 aqui, né? Então, nesse instante de tempo, no t igual a 1, a posição era menos 2, ela estava parada. Né? Como a gente já sabe que ela vai ter que subir, deve ter uma força impulsionando ela para cima, né? Então, vamos ver quanto que é a aceleração no tempo igual a 1, que é o que o exercício pede, exatamente, né? Olha lá, 6 vezes t, ou seja, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse instante de tempo, aqui, ó, essa é a posição no t igual a 1, tá? Ok? Eu estou esquecendo desse eixo, ok? Às vezes é muito melhor você traçar esse eixo e no t igual a 1, você tem a posição lá, menos 2. Mas eu gosto de marcar no mundo, na reta onde essa partícula está se deslocando, por isso o movimento retilíneo. Ok? Então, esse exercício aborda um pouquinho a interpretação física da derivada, tá? Agora vamos fazer um outro exercício, 55. O exercício 55, vamos lá, exercício 55, ele me dá uma curva, certo? A curva é essa daqui. Certo? E ele está querendo saber as equações das retas que são tangentes a essa curva, certo? Então, eu quero equações das retas que são tangentes a essa curva, mas que são paralelas a uma reta dada. Então, ele vai me dar uma reta aqui, ó, de equação. Qual que é a reta? 12x menos y igual a 1. Então, o que ele está querendo? Vamos colocar aqui, ó. Vou tentar fazer um desenho. Vocês podem fazer isso no GeoGebra, tá? No GeoGebra vocês vão lá e colocam essa curva e colocam essa reta. E daí vocês veem quantas retas tangenciam essa curva e são paralelas a essa reta simultaneamente. Tá? O que ele está querendo dizer aqui? Novamente um desenho hipotético, tá? X, Y. Vamos colocar aqui uma curva, tá? A curva que foi dada, ou seja, suponho que eu tenho uma curva desse tipo que tenha essa cara, ok? E agora eu tenho uma reta, vamos colocar essa reta aqui, por exemplo, isso aqui, ó, essa é a reta R, tá certo? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo, de certa forma, que você pegue essa reta aqui e vai deslocando ela, paralela a ela mesma, e vê onde que ela vai ficar tangente, ok? É isso que o exercício pede, tá? Ele pede, bom, se você olhar aqui, a gente poderia propor esse deslocamento e ver que tem uma reta aqui, ó. Uma reta que eu vou chamar de S, que é paralela a R, mas que tangencia a curva. Em essência, é isso que está querendo. Tá?
Uma primeira observação que a gente tem que fazer é o seguinte: qual que é a inclinação dessa reta? Tem muita gente que vai lá e olha 12. Não, não é bem assim, porque essa equação é a equação geral da reta. Se você quer a inclinação, né, você tem que isolar o y como função de x. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem que o y, posso jogar para lá e esse cara trazer para cá. Tá? Então, eu tenho que o y é igual a 12x menos 1. Tá? E nesse caso, exatamente o que eu falei, mas o exemplo não foi amigo, né? Nesse caso aqui, a inclinação da reta é exatamente o 12, mas cuidado, né? Se aqui, por exemplo, fosse 3, isso já não era verdade, tá? Não é o 12, porque o 3 passaria dividindo, ok? Então, uma coisa para a gente observar aqui é esse cara aqui, ó, o 12. A inclinação da reta tem inclinação 12, tá? Agora, observa, a gente sabe a inclinação da curva, da reta ficou fácil, né? Inclusive, se a gente quisesse fazer aqui, ó, quanto que é o y' de x? É 12. Então, está dizendo para mim que essa curva tem inclinação 12 em qualquer ponto. Claro, a característica de reta, né? Agora, se a gente olhar essa curva aqui, ó, a gente sabe as inclinações delas? Na verdade, a gente sabe. Se você me der o ponto aqui, eu pego a abscissa desse ponto, calculo a derivada nessa abscissa, eu tenho inclinação ali. Ok? É isso que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Vamos fazer a derivada aqui. Novamente, y' de x, polinômio, né? Vocês veem que a seção só está trabalhando com polinômio em essência, né? Porque é o conteúdo da seção, tá? Então, é 3x². Então, isso está dizendo para mim que a inclinação num ponto de abscissa x é 3x², ok? Agora, observe, qual que é a equação, né? Eu tenho a minha reta aqui, que tem inclinação 12. Eu quero saber em quais pontos da minha curva a inclinação é 12. Essa é a pergunta, ok? Então, a pergunta para resolver o problema é: em quais pontos da minha curva a inclinação da curva coincide com a inclinação da reta, ok? Bom, isso é equivalente a dizer que o x², né? 3 vezes alguém dá 12, se alguém só pode ser 4. Isso implica, então, que o x é menos 2 ou o x é 2. Perfeito? Isso está dizendo que nos pontos de abscissa menos 2 e 2, certo? Essa curva tem inclinação 12. Se essa curva tem inclinação 12 nesses pontos, a reta tangente a essa curva, nos pontos de abscissa menos 2 e 2, certo? Vai ser, obviamente, paralela a essa reta aqui. Ok? Bom, então se quiser fazer agora as equações aí dessas retas, né? Bom, se o x for menos 2, quem é o y? Se o x for menos 2, vamos lá. Se o x for menos 2, o menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 8 mais 1, menos 7. Certo? E nesse caso aqui, se o x for 2, quem é o y? 2 ao cubo é 8, mais 1 é 9. Ou seja, eu tenho 2 pontos aí. Vamos lá, vou pegar outra cor aqui de novo. Eu tenho 2 pontos aí. Um deles é o ponto P, menos 2, menos 7. E o outro é o ponto Q, 2, 9. Esses dois pontos pertencem, né? Esses 2 pontos pertencem a essa curva. E nesses 2 pontos aqui, a tangente tem inclinação quanto? Né? 12. Então, quais são as equações dessas duas retas? Vamos escrever elas agora. Então, você tem uma reta R1 que tangencia a curva e é paralela à reta R que foi dada. Ou, aqui eu chamei de S, né? Desculpa. Então, vamos... Ó, aqui eu chamei de S, né? Então, vou apagar esse 1 aqui. Então, eu tenho duas opções. Aqui é o S, né? Vamos apagar aqui. Eu tenho duas opções de reta. Isso acontece em 2 locais. Eu tenho S1 e tenho S2. Bom, eu quero a reta que passa nesse ponto. Então, y menos 7 igual a inclinação. Qual a inclinação? Bom, a gente tem que ser fiel ao que a gente fez, né? A inclinação tem que ser 12. 12, x menos 2, ou seja, x mais 2. E aqui, S2, y menos 9, certo?
igual a 12x menos 2. Tá? Então, essas duas retas aqui são paralelas a essa reta, obviamente, porque elas têm a mesma inclinação, só que elas passam em pontos diferentes. Esses dois pontos pertencem à curva, e essas retas tangenciam essa curva. Essas duas retas tangenciam essa curva, ok? Agora, o melhor exercício. GeoGebra, para verificar se as coisas funcionam. O que você vai fazer no GeoGebra? Vamos apontar aqui. Primeiro, faz isso. Veja a curva lá. Segundo, peça essa reta. Então, você vai ter uma reta lá. Terceiro, peça para ele a equação dessa outra reta e depois dessa outra reta. E veja se a reta R, ok? Essa reta aqui, realmente é paralela a essas duas. Tem que ser, né? E claro, essas duas retas, elas têm que tangenciar essa curva aqui, ok? Esse exercício. Novamente, derivada foi o ponto chave, o ponto importante do exercício, ok? Mais um, né? Mais um exercício. O exercício que eu quero fazer agora é o 58. O exercício é bacana, é super simples, tá? Mas vamos lá. Onde a reta normal, a parábola, essa parábola aqui. Bom, vamos ver o seguinte, depois vocês vão ler o exercício, né? Mas eu tenho essa parábola aqui. Essa parábola eu até me atrevo a fazer o gráfico, porque é exatamente x que multiplica 1 menos x, tá? Então vamos ver aqui, ó. X, y. Quando que isso aqui vale 0? No ponto 0 e no ponto 1, ok? Então no 0 vale 0 e no 1 também vale 0, tá? E obviamente essa quadrática ela tem concavidade para baixo, né? Vou fazer aqui em outra cor, concavidade para baixo. Então o gráfico deve ser alguma coisa assim, ok? Beleza? Agora eu vou focar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Que ponto é esse? O ponto P é o ponto de coordenadas 1, 0. Ok? O que eu vou fazer agora? O que o exercício diz? Ó, pega a reta aqui, que é normal, ou seja, que é perpendicular à quadrática, nesse ponto. Essa reta aqui eu vou chamar ela de R. Ok? O que essa reta R é? O que ela faz, né? Ela é ortogonal à minha quadrática no ponto que foi dado. Aqui. O que isso significa de alguma forma? Que ela é ortogonal à tangente quadrática naquele ponto. Ok? O que o exercício pede? Aonde que ela vai tocar, né? Que essa reta amarela aqui, ela toca a quadrática aqui. Aonde ela vai tocar a quadrática lá no outro ponto? Ok? Quem é esse cara aqui? Então, esse é o exercício. Quem é esse ponto? Só isso. Tá? E aí a parte fundamental, né? Derivada, gente. Eu dei o ponto. Esse ponto está nessa curva. Ok? Vão acompanhando isso em GeoGebra, tá? Isso é muito bom. Né? Será que eu sei a inclinação da curva nesse ponto? Sei. É a derivada no ponto. No ponto 1, né? Que é exatamente a abscissa desse ponto. Bom, se eu sei a derivada aqui, será que eu sei a inclinação dessa reta normal? Bom, é aquela conversa que o produto da inclinação dessa pela inclinação dessa tem que dar menos 1. Se eu sei a inclinação dessa reta amarela, eu sei a equação dela, porque ela passa nesse ponto e eu sei a inclinação. Bom, se eu fizer a intersecção com essa curva, eu vou ter esse ponto e esse ponto. Esse ponto é o que eu estou precisando. Tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer a continha, né? Agora a parte tranquila. Quanto que é y' de x? Né? Aqui. A derivada do x é 1, menos a derivada de x² é 2x. Eu preciso o quê? Eu preciso a derivada no ponto 1. A derivada no ponto 1 é 1 menos 2 vezes 1, ou seja, menos 1. Isso está dizendo para a gente que essa reta azul aqui tem inclinação menos 1. Mas o desenho não está tão ruim aí, né? Ok? Então, qual seria a inclinação da reta R? Né? Bom, a reta R, ela tem qual equação? Ela passa no 1, 0, né? Ela passa no 1, 0. Então, é y menos 0 igual a m x menos 1. Ok? Quem seria o m? Né? Bom, o m
Não é esse cara aqui, né? Porque a inclinação dessa reta aqui, ó. Mas se eu sei a inclinação dessa, qual seria a inclinação dessa? Ok? Esse cara, que é a inclinação da tangente, vezes esse cara, que é a inclinação da normal, né? Então, o M vezes esse cara aqui tem que ser menos 1. Então, quem é o M? O M é 1. Então, se essa reta tem inclinação menos 1, é razoável que essa tenha inclinação 1. Ok? Então, eu já sei qual é a equação da reta R. A reta R, então, uma equação dela seria y menos 0, que é y, igual a m, que é 1, então x menos 1. É uma reta crescente, né? Ok? Essa reta aqui. Bom, agora o que eu preciso? Eu preciso ver a intersecção dessa reta com essa curva. E vai dar 2 pontos. E uma das soluções eu já sei, é 1, 0. Tá? Então, vamos fazer a intersecção. Eu quero saber, vamos fazer essa intersecção. Eu quero saber quando que esse y coincide com esse y aqui, né? Então, aquele y é x menos x quadrado tem que ser igual a x menos 1. Perfeito? X menos x quadrado tem que ser igual a x menos 1. Exatamente. Será que está tudo certo aqui? O y' está ok. Estou achando estranho alguma coisa, mas no ponto 1 dá menos 1. Está tudo certo. Então, essa reta tem inclinação 1, ok. Então, aqui o que está dizendo para mim está tudo certo. Então, esse cara cancela com esse cara, então o x quadrado tem que ser 1. Isso implica, ok, que o x é 1 ou o x é menos 1. Observa que se o x for 1, quem é o y? É 0. Né? A gente já sabia, né? Então, esse cara aqui implica y igual a 0. Ou seja, o ponto 1, 0 pertence à intersecção dessa reta com essa quadrática. Está aqui, ó, 1, 0, a gente já sabia. E agora, esse cara aqui é o que a gente quer, né? Se o x for menos 1, quem é o y? Então, menos 1 menos 1 ao quadrado. Cuidado com essa continha. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, é 1 menos... Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ok? Então, o y é igual a menos 1 menos 1 ao quadrado. Ou seja, é menos 1 menos 1 ao quadrado dá 1, né? Cuidado, porque às vezes a gente pode zerar esse negócio, né? Então, menos 2. Então, aqui é menos 2. Então, esse pontinho aqui, o que é? Menos 2, menos 1. Ok? Esse é o exercício. Vamos para frente. Um outro exercício que eu quero fazer com vocês é o exercício 67. Tá? Exercícios todos para a gente tentar sacar um pouco essa questão da interpretação geométrica, da derivada e tudo mais, tá? Esse exercício aqui, ele pede para você considerar essa função aqui. X quadrado mais 1, se x for menor que 1. E x mais 1, se x for maior ou igual que 1. Ok? Essa função é uma função boa para a gente ir lá no GeoGebra, né? Ok? E verificar usando o comando C, né? Então, lá no GeoGebra. Como que se define f? F de x igual a C. Se x for menor que 1, então x quadrado mais 1. Se não, x mais 1. Ok? O que o exercício pede para a gente? Ele pede primeiro para esboçar o gráfico da função f. Então, primeiro ele quer que a gente esboce o gráfico da função f. Não está tão difícil, né? Porque se o x for menor que 1 é x quadrado mais 1, e se o x for maior ou igual que 1 é x mais 1. Depois ele quer que esboce o gráfico da derivada da f. Tá? Então, quem seria o f' de x? Só que antes disso ele faz uma pergunta. Essa função definida desse jeito, ela tem derivada no ponto 1? Porque o ponto 1 é exatamente o ponto de transição, né, gente? E é isso que a gente tem que cuidar. Ok? Eu só queria fazer um parênteses aqui, tá? Essa função f é contínua, tá? No ponto 1. Por quê? Quanto que é f de 1? F de 1
é 1 mais 1, é 2. O limite, quando x tende a 1 pela direita de f de x, obviamente que vai ser 2 também. Porque se o x está perto de 1 pela direita, ele é um pouquinho maior ou igual que 1. Quanto é f de x? É x mais 1. Então tem aqui x mais 1. Então se o x vai para 1 pela direita, o que acontece com o x mais 1? Vai para 2 pela direita, por cima, né? Mas o que importa para a gente é que é o 2. E agora eu preciso ver o que acontece com o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x. Isso é o limite quando x tende a 1 pela esquerda. O x está perto de 1 pela esquerda, ou seja, menor que 1. Então, quanto vale f de x? Exatamente x² mais 1. Então, vamos lá. Quando x tende a 1, x² mais 1 tende a 2. Então, a gente acabou de concluir que o limite, quando x se aproxima de 1 de f de x, certo? Tanto pela direita quanto pela esquerda, é o mesmo valor. Perdão. É 2. E o 2 é exatamente... o f de 1. Então, está dizendo para a gente que essa função é contínua no ponto 1. Tá? Agora vem a questão da derivada. Será que essa função tem derivada no ponto 1? Uma coisa importante aqui é o seguinte. Se a gente fosse calcular a derivada da função... Vamos pegar outra cor aqui, desculpa. Se a gente for calcular a derivada dessa função, quanto que seria? Se o x for menor que 1, eu estou derivando quem? Se o x for menor que 1, x² mais 1, cuja derivada é 2x. E se o x for maior que 1, cuidado aqui, tá? Eu não estou pegando o ponto 1, é x maior que 1. Se o x for maior que 1, eu tenho a função x mais 1, cuja derivada é 1 sempre. Tá? Então, quando no exercício é pedido para a gente plotar o gráfico da função derivada, é isso que a gente está fazendo. Tá? Agora, é claro, pergunta, a derivada no ponto 1, ela existe? A resposta é não. Tá? Por que não? Porque a derivada no ponto 1 pela esquerda é quanto? Exatamente o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, de f' de x. Esse é o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, então aqui está o cara um pouquinho menor que 1, né? Então, quando x tende a 1 pela esquerda, quanto que é f' de x, né? F' de x é 2x. Então, aqui eu tenho 2x. Então, quando x vai para 1, 2x vai para 2. Certo? Vamos colocar em outra cor aqui. O f' de 1 pela direita, exatamente o limite quando x tende a 1 pela direita de f' de x. E não precisa fazer muita conta para dizer que isso vai para 1. O que isso está dizendo, de certa forma, para a gente? Que a derivada no ponto 1 não existe, né? Pela esquerda do 1, a derivada está indo para 2, e pela direita está indo para 1, ou seja, ali tem uma quina. Vocês conseguem perceber isso fazendo o gráfico da função, tá? Eu vou tentar, inclusive, fazer esse gráfico, vou fazer rapidamente só para mostrar isso para vocês, tá? Fazendo a mão aí, porque as funções são simples. Então, aqui está o ponto 1. Né? Se o x for menor que 1, eu tenho x² mais 1. x² mais 1 é exatamente a x² deslocado uma unidade para cima, ok? Então, aí está aberto, tá? E depois, se o x for maior ou igual que 1, é x mais 1. O que é o x mais 1? X mais 1 é a reta x deslocada uma unidade para cima, ok? Na verdade é aqui, né? A reta x deslocada uma unidade para cima. Então, vocês vão perceber que o gráfico fica exatamente isso aqui, ó. Vou fazer mais ou menos aqui, continuação, tá? O desenho não tá bom, ok? E observe que aqui está fechado agora pela direita, então fechou, né? Só para dizer aqui o seguinte para a gente, deixa eu apagar um pouquinho aqui que eu quero ressaltar o que a gente acabou de fazer de conta, ou as contas mostrando para a gente, né? Que na verdade eu estou colando uma quadrática com uma reta. E na cola aqui eu tenho continuidade, exatamente porque é uma cola, ok? Agora o que eu observo é que as derivadas aqui pela esquerda estão indo para 2. E pela direita elas são sempre 1, porque é uma reta de inclinação. Então aqui é como se eu tivesse uma quina, tá? Então meu desenho não está bom, lá no GeoGebra vai ficar muito melhor, que vocês vão perceber exatamente uma quina, talvez uma reta assim seria melhor. Só
para ressaltar essa quina. Então, só para dizer que um pouquinho antes aqui a inclinação está indo para 2, e aqui depois ela é sempre 1. Tá? É isso que o exercício está dizendo para a gente. Ok? Eu vou fazer um outro exercício nessa linha só para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer aí. O exercício que eu vou fazer é o exercício 75. Olha só, eu vou apresentar para vocês isso aqui. Ó. É uma função que é x² se o x for menor ou igual que 2. Ok? Então vamos lá. X, y, aqui está o 2. Tá? x² se o x for menor ou igual que 2. Aqui é fechado, tá? Fechado por causa desse cara aqui, ok? E ela vai ser mx mais b, se, né, o x for maior que 2. Ou seja, a partir do 2, eu tenho uma reta. Pode ser essa reta aqui, 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 pode ser essa reta aqui. Uma infinidade de retas podem ser, ok? Só que o exercício pede para a gente o seguinte: determine o m e o b de tal forma que essa cola aqui ela seja derivável, ou seja, a partir daqui ela vai colar por uma reta, então ela vai continuar aqui sendo uma reta, mas aqui nesse ponto aqui, ó, você tem derivabilidade, ou seja, você vai ter tangente, não vai ter uma quina aí, ok? Então é isso que a gente tem que fazer, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que observar para determinar o m e o b é a continuidade, tá? Então a f tem que ser contínua no ponto 2. A gente sabe já aqui que o limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x é o limite quando x tende a 2 pela esquerda de x², né? Porque eu estou lidando com x menor ou igual que 2. X pela esquerda é x menor que 2, né? Isso aqui dá 4. Então, isso está falando para a gente o seguinte, que quando você se aproxima aqui de 2 pela esquerda, os valores estão se aproximando de 4. Certo? Ok. Tá? A gente diz que essa função é contínua à esquerda. Agora, se a gente pegar o limite quando x tende a 2 pela direita de f de x, esse é o limite quando x tende a 2 pela direita, então x é maior que 2, então eu tenho mx mais b. Então isso aqui dá quanto? Quando x vai para 2, mx vai para 2m, então 2m mais b. Só que eu preciso que o limite quando x tende à esquerda e o limite quando x tende à direita, os dois coincidam. Então essa vai ser a condição de continuidade. Certo? Então essas duas coisas aqui implicam que 2m mais b tem que ser 4. Obviamente que aqui você tem uma infinidade de opções para m e para b, né? Ok? O que isso está me dizendo? Se você pegar um m e um b, façam isso, tá? Que satisfaz essa condição aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Tá? Pega um m e um b, por exemplo, m igual a 2 e b igual a 0. Então você vai ter lá uma reta. Se você escolher outro m e outro b, você vai ter outra reta, outra reta, outra reta, outra reta, outra reta. Tudo dependendo do m e do b. Certo? Observe que dentre todas essas retas, ou seja, por que elas estão saindo daqui, né? Sempre do ponto 2, 4? Porque elas são contínuas. Porque satisfaz isso aqui. Agora vai ter uma que vai seguir aqui, né? Ok? E é essa que a gente quer. Tá certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai derivar a função. E concluir. Se o x for menor que 2, então vamos supor que eu estou pegando esse x aqui, ó, e esse x. Quanto que é derivado? 2x. Se você pegar esse x aqui, 2x. Se você pegar esse x, 2x. Se você pegar esse x, 2 vezes o x. Então a gente já sabe isso. É 2x. Se o x for menor que 2. E se o x for maior que 2? Bom, se o x for maior que 2, eu tenho uma reta de inclinação m, não é? E quanto que vai ser derivado? O próprio m. Agora, o que eu quero? À medida que eu pego um x aqui perto do 2 pela esquerda, eu tenho as derivadas, que é 2x. E se eu pego um x perto de 2 pela direita, as derivadas são sempre m. Eu quero que a derivada esquerda e a derivada direita coincidam. Ok? Então, qual é a condição que eu quero? F' de 2 pela esquerda tem que coincidir com F' de 2 pela direita.
Esse cara aqui, eu já sei que é m. Agora, quanto que é esse cara aqui? Quando você se aproxima de 2 pela esquerda, 2x se aproxima de quanto? De 4. Então, quem é o m? Vou colocar aqui numa outra cor aqui. O m é 4. Agora, claro, se o m for 4, certo? Eu preciso de inclinação 4 aqui para emendar sem colar de forma derivável, sem deixar a quina, né? Ok? Então, se o m for 4, quem é o b? 2 vezes 4 é 8. Então, quem vai ser o b? Vai ser exatamente menos 4. Isso implica que o b é menos 4. Então, tem uma escolha possível, né? Se você escolher o b como sendo menos 4 e o m como sendo 4, você vai ter aqui a inclinação 4, então. Só que se pegar aqui, ó, aqui o coeficiente linear vai ser menos 4. Ok? Esse exercício. Então, esse exercício eu estou colando uma quadrática com um pedacinho de reta. Certo? Nesse ponto, tá? Computação tem muitas coisas de teoria de splines, tá? Teoria de splines, vamos colocar aqui o nome, tá? Se alguém se interessar um dia. Tá? Para reconstruir curvas, ok? Só que você vai reconstruir curvas por pedacinhos de polinômios. Polinômios de grau 2, de grau 3, de grau 1. Dá para fazer um mix dos dois, dependendo do que você quer, ok? Mas isso aqui é só informação, tá? Aqui eu estou com um exemplo bem simples, onde eu quero colar uma quadrática que eu conheço com uma reta. Só que eu quero aquela reta que aqui não fique quina. Ok? Essa é a estratégia. Próximo exercício, eu diria que é o último. Ok? Eu vou fazer o exercício 77. Tá? O exercício 77, ele quer que a gente calcule esse limite aqui. Ó. Limite quando x tende a 1, de x elevado a 1000 menos 1 sobre x menos 1. Ok? E aí é uma coisa que a gente vai ter que ter cuidado, né? Lembrando que quando x vai para 1, esse cara aqui vai para 0. Esse cara vai para 1. Logo, essa diferença vai para 0. Então, 0 sobre 0. Aqui eu tenho um polinômio de grau 1000 e aqui eu tenho um polinômio de grau 1. Uma estratégia para resolver esse exercício, que não é recomendado, é você pegar o x a 1000 menos 1 e dividir por x menos 1. Tá? Aqui você vai ter um polinômio de grau 999, ou seja, vai dar uma contarada aí que não é execuível, ok? Então, não é esse o caminho. Lembrando que lá atrás, né, a gente fez exercícios desse tipo, né? Eu pegava x quadrado menos 1 e dividia por x menos 1. Então, o que a gente fazia? Limite, quando x tende a 1. Como o 1 é raiz desse polinômio, então eu divido ele por x menos 1. Aqui a mesma coisa. Cancela, cancela. E esse limite dá 2. Ok? É isso que a gente fazia. Então, parece que a ideia funcionaria aqui, mas é trabalhosa, né? Então, não é a saída. Vamos apagar aqui, tá? Não é a saída. Então, a saída aqui é a seguinte. O autor aqui, o Stewart, está desafiando vocês a entenderem esse limite aqui como uma derivada. Ok? E não é tão difícil, tá? Bom, vamos pegar uma outra canetinha aqui. Se você pegar e definir f de x como sendo x elevado a 1000, certo? E tentar calcular a derivada dessa função no ponto 1, a gente sabe fazer a conta, tá? Mas observa que isso aqui nada mais é do que o limite, agora a definição derivada, né? Eu vou pegar um x aqui perto de 1, vou fazer f de x menos f de 1 e vou dividir por x menos 1, né? Essa é a definição derivada, seção 2.7. Então, esse é o limite quando x tende a 1. Quanto é f de x? F de x é x a 1000. Quanto que é f de 1? É 1, dividido por x menos 1. Ou seja, esse cara aqui é exatamente o que eu estou querendo calcular. É f' de 1. Então, a ideia é essa, você reconhecer isso aqui como f' de 1. Onde f de x é isso. Bom, agora a gente já sabe derivar a função potência, né? Quanto que é f' aqui? Esse cara cai, né? Então, 1000, x a 1000 menos 1, 999. Bom, quanto que é f' de 1, então? F' de 1 é 1000 vezes 1 elevado a 999, que é 1, né? Então, 1000. Então, esse limite aqui, tá? Esse limite aqui, que é esse cara, é exatamente 1000. Perfeito? É isso aí, esse exercício, tá? E recordando que quando a gente tinha aquele limite lá, limite quando x tende a 1,
x² menos 1 sobre x menos 1, isso nada mais é do que g' de 1, onde o g de x é x². Porque olha só, esse é g de x, g de 1, x menos 1. Então esse cara é exatamente a derivada dessa função no ponto 1. Quanto que é a derivada de x²? É 2x. Então quanto que dá isso? 2 vezes 1, que é 2. Que é exatamente o limite que a gente obtinha lá fazendo o x² menos 1, como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Perfeito? Muitos exercícios aí, gente, para dar uma turbinada aí nos estudos de vocês, ok? Até o próximo. Valeu!